Bom, pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma experiência muito interessante que eu pude vivenciar na semana passada, em fevereiro agora de 2026, quando estive visitando a feira do IBS em Orlando, que é uma grande feira de fornecedores, de builders para a construção nos Estados Unidos. E lá a gente tinha uma área específica para indústria de casas pré-fabricadas. E aí eu vou trazer alguns exemplos, né? Mas nesse vídeo eu quero falar da visita que a gente fez à casa da Champion, né? da Champion Homes, que estava lá no stand. Eu aproveitei e pesquisei um pouco sobre a Champion, então, principalmente utilizando aí o relatório que eles fazem, né? Porque é uma empresa com ação em bolsa, para os investidores, algumas informações que me parecem que sejam interessantes aí para quem quer conhecer um pouquinho do mercado de casas industrializadas americano. Então, eles fizeram um protótipo lá na feira, né? Que a gente podia visitar. Então, uma casa bastante razoável, assim, né? De uns 150 metros quadrados. E a gente pôde analisar a casa por fora, por dentro, né? E a primeira coisa que chama muita atenção é a qualidade dos materiais e dos revestimentos. Mesmo não sendo considerado uma casa alto padrão para os padrões americanos, a gente vê, né, que vocês podem ver no centro, essa foto do centro aqui, o banheiro, o piso, os acabamentos externos, né, que esse material que imita pedra, né, uma fibra, misturada aí com aço, com diversos tipos de acabamento. O padrão das esquadrias é impressionante, assim. Fiquei muito impressionado. Então aqui vocês veem mais algumas fotos, que uma outra olhando do outro lado, olha um padrão das esquadrias, as salas internas, o banheiro, né, a banheira, de novo aí uma vista das esquadrias. Então, eles realmente fazem uma casa de muito bom gosto, de muito bom acabamento e que não deixa nada a desejar, muito pelo contrário, de uma construção convencional. Então, olhando um pouquinho, né, o mercado americano aí, com os dados, né, que eu tirei lá do relatório dos investidores, a gente pode ver né, esse relatório começa lá em 1961, que mostra que teve um pico aí em torno de quase 600 mil casas foram produzidas de maneira industrializada naquele período lá, principalmente, né, pós-guerra, de grande expansão americana. E aí as construções elas passam um pouco desse ciclo da economia, né, que ela é cíclica, tem altos e baixos, mesmo a economia americana sempre vai ser cíclica. Lá em 2006, 2009 a gente tem a crise, né, da americana, que foi depois uma crise mundial, onde a gente teve lá, né, dos subprices das residências, e aí teve uma queda muito grande da aquisição de casas industrializadas, né, em torno de 50 mil por ano. Imaginem que chegou a ser 600 mil, depois 400 mil naquele novo pico. Mas hoje há um acréscimo, um crescimento dessa demanda, vem aos poucos crescendo. Ali em 2019, impulsionados pelo Covid, depois desceu um pouquinho e está voltando a crescer. Os números aí da Champions, que são números que impressionam, né? A Champions faturou
teve vendas de 2,6 bilhões de dólares o ano passado, vendeu 26.642 casas, teve aí um market share do Hub Market, né? O que é o Hub? HUD. São as casas que atendem um código nacional de atendimento às casas industrializadas nos Estados Unidos. Esse código foi criado em 1976 com o objetivo de dar um padrão, né, às casas que são muito utilizadas nos Estados Unidos, feita numa fábrica e transportada inteira. E isso eles chamam de casa pré-fabricada, diferente da casa modular, que aí ela é transportada em módulos. Lá, é claro, você tem uma diferença, né, do Brasil, porque você pode transportar casas inteiras e com mais facilidade, né? No Brasil você até pode, mas o custo do frete, dos batedores especiais, etc., as condições de estrada ou de ferrovia são muito ruins comparadas com a infraestrutura americana. Então lá eles têm custos mais adequados, condições de legislação mais adequadas e conseguem fazer muitas casas inteiras, mas as casas não tinham qualidade. Então esse código foi criado para isso. Ele vai olhar lá conforto térmico, acústico, resistência ao fogo, o ar-condicionado e diversos itens importantes para que a casa tenha um mínimo de qualidade. Então, se você atende esse código, você consegue ter um produto melhor e um preço diferenciado aí no mercado, que é o grande mercado da Champions. Mais de 90% da produção deles é esse tipo de casa que sai inteira fabricada da fábrica. E tiveram aí um lucro, né, um EBITDA, né, que é lucro sem depreciação e taxas depreciação, taxas e custos financeiros de 267 milhões, que é um EBITDA, representa 26,6%, que é um EBITDA razoável, né? A estrutura deles para atendimento a esse mercado, né? Esse mercado monstro aí que eles têm, né? Imagina mais de 20 mil casas que eles venderam e devem ter produzido, 20 mil casas. É um volume muito grande. Eles têm 46 fábricas em operação nos Estados Unidos, 83 retail locations, que são locais, né, de venda, como se fosse no varejo, de casas onde as pessoas vão lá e podem adquirir as suas cargas. Eles estão planejando aí mais 6 fábricas para no futuro crescimento, né? Vocês vão ver que eles também estão planejando aumentar a disponibilidade de varejo. Então eles atendem todos os Estados Unidos aí, né, com as suas soluções. Eles têm diversas marcas, né? A Champion Homes é a marca principal, mas eles têm outras marcas que são empresas que eles foram adquirindo ao longo do tempo ou, né, foram criando, o que torna a solução deles muito robustas. Como eu falei para vocês, grande venda deles está nos Estados Unidos. Eles têm 4% do mercado do Canadá, né? 4% das vendas deles foram para o mercado do Canadá, e a grande venda deles, aí 88% são casas que atendem aí o HUD Coded Homes, que são esse código, essa legislação que apresenta qualidade para o produto como um todo, onde a casa sai inteira da fábrica. 10% são modular homes, que saem em partes das casas, e 2% é para parque. Parque é estacionamento, terreno não é do cliente, ele bota lá como se fosse um trailer e depois retira. O que eles veem como o marketing, né? O que eles querem servir, como é que eles querem atender? Eles entendem que o retail, né, a venda por varejo é uma chave para um bom
uma boa estratégia de atendimento, né, e elevar a experiência positivamente, né, do cliente que vai comprar essa casa, né? Então eles hoje têm 83, como eu falei, né, locais para fazer essa venda no varejo. Estão investindo em tecnologia, né, para melhorar os leads, né, a parte de gestão de marketing, de atendimento de vendas, né, e eles querem aí melhorar também as práticas para dar suporte ao atendimento dos retails, né, das pessoas que vendem lá os negócios. Eles têm uma estrutura de financiamento que é muito importante, né? A gente sabe que nos Estados Unidos isso é usado fortemente, ninguém bota dinheiro, como no Brasil o cara compra casa à vista, lá eles usam muito a questão do financiamento, a taxa de juros é muito menor, mas o banco, uma estrutura de finanças, de gestão, né, da própria Champion, dá suporte para o cliente fazer aquisição via financiamento. Então eles dizem que as casas deles são rápidas, são confortáveis e são atrativas, né? Então reduza o teu tempo de construção, aumente o teu volume de casa se você vai investir, né? E que as casas aí têm design único, tem um estilo diferenciado, né? Então aí eles querem aumentar esses canais de entrega de casas turnkey, né, completa, com qualidade, velocidade, né, cada vez casas mais confortáveis, né, para entrega nos Estados Unidos, cada vez casas que atendam, né, de maneira consistente aí o código HUD de atendimento. E eles estão investindo em inovação, então veja que eles estão aí criando, né, produtos novos. Então tem a Embrace, tem a Altitude e tem a Genesis Homes, que são casas, né, novas que podem atender aí outras expectativas dos clientes. Então eu achei muito interessante essa empresa gigantesca, que mercado super competitivo, que tem resultado, que tem, né, um produto diferenciado. Então valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa visão também do mercado americano de casas industrializadas e curtam aí os nossos canais, nos acompanhem para saber mais. Obrigado.